Meus queridos, minhas queridas, alunos e alunas, estamos aqui para mais um grande encontro. A saudade bateu, mas já passou, estamos de volta. E hoje na presença do meu querido amigo, doutor Juliano, que tem uma história interessante aqui com a gente. Juliano foi um dos alunos do nosso curso de biomecânica, um médico do esporte. Aí o Juliano já coleciona pós-graduações na vida dele, né? Desde que ele se formou em medicina e fez a residência, ele veio acumulando pós-graduações, né? E com muita honra, hoje a gente pode trazer o Juliano aqui para falar que foi mais um grande aluno que passou pelo nosso curso e está se tornando um professor do nosso curso, né? Acho que esse é o maior orgulho que a gente tem, um médico que tem uma visão totalmente abrangente da área de saúde, que entende as mais diversas áreas, sejam do treinamento, sejam do diagnóstico, sejam da nutrição, da alimentação, e que hoje pode contribuir aí com o nosso curso, formando aí a cadeia de profissionais que a gente tem hoje, que são médicos, fisioterapeutas, educadores físicos e nutricionistas dentro desse nosso curso. Doutor Juliano, médico do esporte, se apresenta, por favor, Juliano. Vamos lá, meu nome é Juliano, eu sou formado então em medicina esportiva pelo Hospital do IANSP, né, o servidor público, e além disso, como o Fábio citou, em busca aí desses conhecimentos, de poder entender e até fazer parte de uma equipe, né, multidisciplinar, eu fui atrás do conhecimento da fisiologia, com a pós-fisiologia, de nutrologia esportiva, e tive a honra de participar da pós de biomecânica, que tenho que a falar para vocês, realmente foi a pós que fez a diferença na minha formação, que abriu minha cabeça e realmente hoje eu consigo ter essa visão multidisciplinar. Eu acho que é justamente por conta dela. Pô, muito obrigado, uma honra é a minha aqui para tá ouvindo esse monte de elogio. Os amigos falam bem da gente, né? Esse é o maior problema que a gente tem, mas de forma tendenciosa, né? Acho que a gente tem que agradecer muito na vida pelas pessoas brilhantes que sempre chegam no nosso caminho, né? E o Juliano foi uma delas que veio a somar no nosso curso aí, com a formação da medicina. Quando a gente idealizou o curso no primeiro momento, a gente queria de uma forma abrangente fazer com que as pessoas olhassem para a ciência e que as áreas parassem de brigar e começassem a conversar, né? A gente queria acabar com os conflitos entre fisioterapeuta, educador físico, médico, educador físico, nutricionista, e de uma maneira geral trazer todos para a mesma mesa, para todo mundo conversar juntos, entender das dinâmicas e com isso conseguir fazer uma democratização da área de saúde. Quem tem a ganhar é nosso paciente, né, doutor? Fala aí. Sim, exatamente. Eu acho que é uma coisa que a gente está em busca. Graças a Deus você vem trazendo isso, vem conseguindo, vem trazendo isso com bastante efetividade, e eu acho que o paciente só tem a ganhar. Quando a gente visa realmente o benefício do paciente, não um benefício da sua profissão, que a sua especialidade é a melhor, a sua especialidade tem a verdade em si. Sim. Mas não, a gente quer buscar, mostrar e levar a nossa vivência para o paciente, mas pensando em englobar um todo, né? Acho que esse é um diferencial que a gente tem que levar adiante para poder realmente ajudar o paciente, que é o nosso centro realmente das atenções. É o nosso motivo, né? É o nosso motivo. É o nosso motivo de fazer com que a gente levante todo dia da cama para trabalhar, né? Acho que esse é o nosso amor. Mas vamos lá, pô, uma honra gigante, e hoje a gente tem assunto interessante aqui. Vamos lá, vamos começar a mostrar isso daqui para vocês. Vou começar falando um pouquinho sobre doenças sistêmicas, um problema fisiológico ou biomecânico, e resgatando aquele velho gráfico conhecido de vocês, da nossa aula de escolha de exercícios,
onde eu falei que após iniciar os primeiros passos de sua vida, uma criança desenvolve as suas habilidades motoras mais apuradas e depois se entrega a uma condição chamada sedentarismo. Uma vez entregue ao sedentarismo pelos estudos, esse sujeito vai desbravar o mercado de trabalho e quando ele olha lá com cerca de 30 anos, ele está com sobrepeso. E uma vez que ele esteja com sobrepeso, ele começa a desenvolver as condições relacionadas muitas vezes ao sobrepeso, ao sedentarismo e ao envelhecimento, que são as doenças pulmonares, cardíacas, metabólicas e musculoesqueléticas. E é aqui nessa hora que a gente fala, antes de chegarmos à terceira idade, nós passamos da transição das doenças infecto-contagiosas através de um processo chamado antibiótico terapia, que conseguiu contornar muito bem o problema, para as doenças crônico-degenerativas, como afirma nosso querido amigo Dr. Juliano, que aqui comigo está. E esse gráfico também, que é um gráfico velho conhecido de vocês, mostra claramente que as transições importantes que nós temos partem da quarta década de vida, ou a partir dos 30 anos, onde a gente começa a desfrutar de problemas como sarcopenia, que a gente não vai entrar muito aí no detalhe, porque o próprio Dr. Juliano volta aqui para a gente falar sobre esse assunto, e também doenças sistêmicas que não eram oriundas aí de um processo inicial da nossa vida e que começam a ser desenvolvidas com as condições de sedentarismo e também aumento de massa gorda ou uma condição desfavorável do nosso corpo. Então, mais uma vez, nós mostramos aqui para vocês que este problema, associado ao envelhecimento da nossa população, vai nos trazer sérios problemas de qualidade de vida e também de custo com a saúde em relação à arrecadação que nós temos dentro do nosso sistema. Em contrapartida, eu não quero comparar um país, um estado independente com 5 milhões de habitantes com o nosso país, mas existem exemplos no mundo já de países menores que mostram que com 4% do PIB você consegue melhorar a sua condição de saúde, e Singapura hoje é conhecido como um dos países com maior qualidade de saúde no mundo. E é justamente nessa hora que eu chamo o meu amigo aqui, Dr. Juliano, para começar a falar um pouquinho aí dessas condições. Juliano, seguinte, a gente vê claramente, hoje você como médico do esporte, eu trabalhei aí 10 anos com esporte de alto rendimento, comecei minha carreira, que a brincadeira começa lá na prática esportiva da primeira infância, né? O menininho torce o tornozelo, a menininha tem o quadril mais largo, joga o joelhinho para dentro. Quando tem 14, 15 anos já desenvolveu osteoartrose de joelho, já tem lá uma condição de instabilidade do tornozelo, já sofreu algumas lesões de coluna. E essa pessoa muitas vezes abandona a prática de atividade física, abandona até o esporte de alto rendimento pela dor musculoesquelética, né? Em contrapartida, imagino você que no seu consultório você receba pessoas que queiram fazer check-up, que queiram praticar, iniciar a prática de atividade física. Estamos numa condição pós-Covid, onde é indicado que se faça um rastreamento, do sujeito que pegou Covid para que ele retorne à prática esportiva. E imagino eu que você tenha um problema em relação a isso. Quando você vai estimular um determinado sistema, você esbarra em condições como comorbidades musculoesqueléticas.
E você hoje, como um cara especialista em biomecânica, né, um dos poucos médicos que existem especialistas em biomecânica, e é verdade. A gente sabe que a medicina não tem biomecânica em formação e poucos médicos procuram especialidade em Isso é biomecânica. verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa visão pra gente, né, do como você entende isso e o como você hoje traça suas condutas em consultório enquanto aí, digamos assim, a porta de entrada da área de saúde, que é o médico, né? Que é o cara que recebe o sujeito numa condição em busca de saúde ou ainda de uma patologia. Sim, hoje em dia, graças a Deus, eu falo isso em relação, pós o conhecimento que eu tive da biomecânica, que eu realmente comentei que a minha cabeça abriu no sentido de conhecer o paciente como um todo e não só aquela visão, digamos, engessada ou então aquela visão simplesmente de um ponto médico e pronto, acabou. Hoje eu consigo avaliar esse paciente um pouco mais de uma forma mais ampla. Por exemplo, se é um paciente obeso, não só a parte da obesidade, os distúrbios fisiológicos, mas os distúrbios osteomusculares também. Então, e a gente acaba que consegue abranger muito mais e pontuar muito mais situações e mostrar para o paciente diferentes situações para ele poder realmente chegar no que ele deseja. Então, ter essa visão, eu acho que é muito diferente e a gente precisa compartilhar isso. Não é simplesmente o médico querer tratar uma doença, não é simplesmente um físio querer fazer aquela reabilitação. Eu acho que é todos pensarem num conjunto e é isso que a gente vai falar bastante nessa aula, porque as doenças que a gente está comentando aqui, a doença sistêmica, que são essas doenças crônico-degenerativas, que hoje em dia elas estão prevalentes, como o Fábio disse ali no começo da apresentação, devido a justamente essa transição que a gente teve, mas isso lógico ao longo do tempo, né, em anos. Antes a gente existia as doenças infecto-contagiosas, isso lá no passado, em décadas passadas, sendo que a tecnologia veio para desenvolver um antibiótico, por exemplo, e com isso aquelas doenças que eram as infecto-contagiosas passaram a ser de prevalência, não mais elas, porque as doenças foram curadas. Antes, as doenças infecto-contagiosas eram as responsáveis pela morte precoce de toda a população. Então, antes a expectativa de vida era um pouco mais baixa. Com a antibiótico terapia, a gente viu um prolongamento dessa expectativa de vida. Frente a isso, com esse aumento do passar dos anos, com essa vivência, os pacientes, a população como geral, começou a vivenciar patologias que antes não eram vivenciadas, que são essas doenças hoje que a gente está tratando, que a gente está chamando de doenças sistêmicas. Lógico que lembrando, doença sistêmica é uma doença que acomete todo o sistema, tanto o sistema cardiorrespiratório, metabólico ou osteomuscular. Então, ocorreu essa transição. E agora eu vou introduzir o assunto mais para comentar realmente o problema fisiológico frente a essas doenças então chamadas sistêmicas ou predominantemente crônico-degenerativas. Então vamos lá. Começamos então com as alterações fisiológicas. Quando a gente fala em alteração fisiológica, temos que lembrar da entidade chamada síndrome metabólica. Para falar em síndrome metabólica, devemos pensar em 5 componentes. O primeiro, obesidade. O segundo, a glicose plasmática. O terceiro, os triglicerídeos. O quarto, o HDL, que é o colesterol bom. O quinto, pressão arterial. Então, dentre esses 5 quesitos, conseguimos fazer então um diagnóstico de síndrome metabólica. Então, para entendermos essa síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas acometidos pelo metabolismo, o fator principal aqui que temos é a questão da obesidade. Isso porque ela é critério obrigatório para a síndrome metabólica. Então, dentre os 5 critérios, precisamos ter 3, sendo a obesidade obrigatória. Temos então para esse diagnóstico várias entidades.
Uma entidade é a OMS, as duas outras entidades são entidades americanas, e todas elas tentando ajudar nessa descoberta da síndrome metabólica. Então, falando em relação à obesidade, ela é caracterizada pela relação da cintura-quadril, maior que 0,9 em homens e maior que 0,85 em mulheres, ou então um MC maior que 30. Mas vale lembrar que MC é simplesmente um valor absoluto, porque ele pegou dois valores absolutos, peso dividido pela altura, e deu um resultado também absoluto. Então não fica tão fidedigno. Outra coisa, um outro critério que a gente tem para diagnosticar essa obesidade é a questão da circunferência abdominal. Então temos aí maior que 94 para os homens, mas isso de origem europeia, e para a gente usaria então maior que 90 em homens asiáticos. E para mulheres, maior que 80 centímetros. Já no outro critério, um pouco mais permissivo, isso até, lógico que a gente tem que levar em consideração, então, quanto mais permissivo é o critério, digamos que menos diagnóstico ele irá fazer, e consequentemente diagnóstico às vezes mais tardio. Então, quanto mais o critério for mais, digamos, apertado, mais diagnóstico ele consegue fazer de uma forma muito mais precoce. Então, uma circunferência abdominal maior que 102 para homens e maior que 88 para mulheres. Agora vamos para os outros 4 critérios, sendo que a gente já falou da obesidade como critério obrigatório. O outro seria em relação à glicose plasmática, ou seja, para o diagnóstico de uma pré-diabetes, uma resistência insulínica e até mesmo de uma diabetes. A resistência insulínica é um critério muito importante, e aqui como critério a gente tem ou pela intolerância à resistência insulínica comprovada mesmo, pela dosagem da própria insulina, ou então pelo um valor de glicemia de jejum maior que 110, maior ou igual, ou então, maior que 100, ou então maior que 110. Já para os triglicérides, então a parte de dislipidemia, que abrangeria triglicérides e HDL, lembrando que o LDL não faz parte da classificação, apesar de ser também um distúrbio da parte de dislipidemia. Então, dos triglicérides, temos uma variação sempre maior ou igual que 150 em todos nas 3 classificações. E uma diferenciação quanto ao HDL, sendo que a OMS coloca menor que 35 para homens e menor que 39 para mulheres. Já os outros dois colocam como menor que 40 para homens e menor que 50 para mulheres. Em relação ao último critério, é em relação à pressão arterial. Também temos algumas coisas diferentes. Maior ou igual que 14/9, que todos conhecem, e um pouco mais, um valor um pouco menor, da pressão sistólica maior que 130 ou a diastólica maior ou igual que 85, e igualmente no outro critério. Outros critérios eles colocam, então, só como lembrete, pode ser a excreção urinária de albumina maior ou igual que 20 microgramas e a relação albumina-creatinina maior ou igual a 30 miligramas. Ou seja, vamos traduzir um pouco para a prática o que é a síndrome metabólica. Então eu falei de 5 critérios. Lembrar que sempre o critério obrigatório é a questão da circunferência abdominal, ou seja, a relação então da relação cintura-quadril ou então o IMC. Esse critério é obrigatório, não é à toa, porque ele que é o grande responsável para o processo de acúmulo de gordura intraabdominal, que é uma gordura que hoje a gente sabe que não é simplesmente algo estético, mas sim uma glândula, e uma glândula ativa, mas infelizmente ativa para o mal. Então ela é produtora de citocinas inflamatórias. E toda essa produção, toda essa inflamação, todo esse processo que vai desencadeando todos os outros processos. Então começa com a resistência insulínica,
então vai gerar lá aquela resistência insulínica, vai alterar a glicemia, vai levar uma pré-diabetes, vai levar uma diabetes. Então, a gente começa a ver o segundo fator sendo produzido. O terceiro fator, esse mesmo processo começa a alterar a parte dos vasos, começa a alterar todo o sistema cardiocirculatório e também leva o aumento da pressão arterial. O outro fator seria em relação às dislipidemia, então em relação ao colesterol. Lembrando que o LDL não faz parte e simplesmente o HDL, então o HDL baixo e o triglicérides alto, triglicérides maior que 150, maior ou igual, e o HDL como valor prático que a gente usa, menor que 40 para homem e menor que 50 para mulher. Juliano, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitar com todas essas informações que você vem trazendo hoje, clinicamente falando, né? Como vocês acompanham isso? Existe algum protocolo? Existe uma gestão de risco? Por exemplo, qual a idade seria interessante a pessoa começar a fazer um acompanhamento disso? O que você sugere? Né? A gente tem aqui hoje fisioterapeutas e educadores físicos que muitas vezes são questionados pelos pacientes, pelos alunos. Né? Como eles podem ajudar para que esses alunos ou esses pacientes cheguem até você e façam um acompanhamento disso para que precocemente você consiga identificar possíveis alterações metabólicas? Essa é uma pergunta até bem interessante, mas o que a gente deve levar em consideração, eu acho que hoje em dia simplesmente essa questão do check-up ficou por se fazer check-up simplesmente num rastreio das possíveis consequências. E eu acho que a gente devia pensar um pouco o contrário, ou então lá na gênese, na origem, na causa mesmo do problema. Então acho que frente a um paciente de alto risco, e o que seria esse paciente de alto risco? Esse paciente que tem então não tem uma adesão à atividade, é um paciente sedentário, o paciente que não se alimenta direito e consequentemente isso vai começar com a primeira alteração, pelo menos visível, será com a alteração do ganho de peso e a partir disso a gente vai vendo que aquele paciente, na verdade, porque a gente vê que não é coincidência esses 5 fatores estarem relacionados cada um com as doenças mais prevalentes que a gente vê, que são essas doenças crônico-degenerativas, porque na verdade é todo um conjunto, é toda uma ligação que existe e tudo começa com um processo inflamatório devido ao acúmulo dessa gordura abdominal produtora dessas citocinas. Então, eu acho que a gente devia partir para um pensamento inverso. Então, em vez de ficar buscando o diagnóstico de tudo isso, eu acho que a gente podia pensar simplesmente para ficar até mais fácil e palpável para o paciente e até para toda a população, a gente pensar assim, como eu adquiro a síndrome metabólica? Se eu parar então de fazer atividade, uma alimentação errada e parar de descansar, ter um bom controle dessa parte, gerenciamento de estresse, a gente começa a ganhar peso, a gente começa a ficar sedentário e não traz benefício para o corpo e acaba que isso vai trazendo essas consequências e cada vez mais a gente vai somando. Então aí a gente vem com o exame de sangue para poder medir realmente esses fatores. Então começa com o aumento da insulina gerada por essa resistência, então o corpo tendo essa resistência ele tem que produzir cada vez mais insulina. Começa com a alteração da pressão arterial, começa com a alteração do triglicérides e do HDL. E Juliano, assim, desde as primeiras conversas que a gente teve, né? Olha que bacana isso, cara. Eu vejo você sempre foi um cara voltado para essa história da saúde primária, né? Sempre foi um cara que olhou para isso. Eu lembro até num primeiro momento que você me falou, olha, para mim um dos pontos mais importantes de porta de saúde é a farmácia, né? Porque o cara consegue chegar lá, ele consegue fazer uma mensuração de pressão arterial, ele consegue fazer uma mensuração de diabetes. E agora eu tô vendo você falar uma coisa mais interessante e acho que é a dica mais simples e direta que você pode dar, né, para os profissionais aqui que acompanham, seja criança, adolescente ou adulto que começa a passar por isso. Se a calça apertou,
começa a tomar cuidado, é isso? A calça juntou. Eu acho que hoje em dia a gente tem que ficar de olho realmente nesses fatores de risco. Então, ver como o seu comportamento está te afetando na questão não só visual. Volto a dizer, aquela gordurinha que a gente começa a acumular não é algo simplesmente estético, mas ela começa a interferir no nosso metabolismo. Então, começa a partir daí a alteração fisiológica e que vai desencadear todo esse processo e não só originar, mas como manter e sustentar todas essas doenças que a gente chamou aqui de doenças crônico-degenerativas. Não, fantástico, fantástico. E olha, uma coisa tão simples, né, que muitas vezes a gente vê e que as pessoas atribuem ainda muito à estética, né? Vejam que a gente deixou de olhar para isso como um padrão estético. E eu acho que você falou uma coisa também fantástica aqui, que é essa relação do hábito, né? O hábito muitas vezes ele tá até... muitas vezes não, o hábito ele está muito à frente do primeiro problema, né? Se você conseguir fazer, através de saúde primária, a detecção de um determinado hábito, você pode já imediatamente intervindo nesse hábito, já prevenir um caminhão de doenças, ao invés de esperar elas acontecerem para depois tá medicando, né? Tá trazendo aí uma atuação química no organismo, né? Puxando o gancho, já que o Fábio trouxe isso para a gente, eu vou passar o próximo slide. Para a gente, então, vamos discutir um pouco de tratamento da síndrome metabólica. Fábio, como você mesmo disse, quando a gente está falando, então, de tratamento, quando a medicina está falando de tratamento dessas doenças, que são doenças crônico-degenerativas, a gente vê que a maioria é um tratamento voltado simplesmente para as causas. Então, eu pontuei lá os 5 parâmetros que a gente tem da síndrome metabólica: glicemia, a pressão arterial, sim, o HDL baixo, o LDL aumentado, e como que a medicina atualmente está frente a esse tratamento. Infelizmente, ainda ela está com a visão só voltada para as consequências. Mas isso não é à toa. Quando você falou de hábito, é justamente a questão da facilidade. Qual que é mais fácil? O paciente chega para você com uma glicemia alterada. Se você faz o tratamento da glicemia dele, simplesmente abaixando aquela glicemia, parece que ele foi curado. Sim. Mas não foi. Mas qual que seria então a verdadeira causa disso tudo? Como é que a gente devia curar? Então a gente começa a mexer com o hábito. E como que a gente faz isso com a população geral? Então acaba que a população geral, como já foi dito aqui várias vezes, essa questão do imediatismo, o paciente quer resolver aquele problema. Doutor, eu quero minha glicemia normal. É meu pai, posso te falar? Você está descrevendo meu pai, cara. O meu pai, ele chega, ele vai no mercado, ele compra bolo, sabe aqueles bolos do mais puro? Eu não vou citar aqui para não denunciar a minha idade, a qualidade do bolo que ele compra, mas ele compra de lote e ele tem a cara de pau de virar para mim e falar assim: a sua mãe adora esse bolo. Mentira, ela nem come, cara. E olha que interessante, depois disso ele vai no médico e fala assim: nossa, minha glicemia estava alterada, mas ele já mexeu com o meu remédio, eu já estou curado. Olha só que maravilha. Eu tenho um exemplo dentro de casa, o Portuga. Então, assim, num primeiro momento, lógico que nenhum médico vai fazer, a medicina não faz isso pensando realmente nesse aspecto de só tapar o sol com a peneira, só empurrar com a barriga, mas acaba que aquela relação, o médico acaba toda vez, voltou, aumenta a medicação, voltou, aumenta a medicação. Mas fica difícil aquela relação com o paciente falar assim: mas espera aí, e a sua alimentação? E o sedentarismo? Seu hábito. Vamos tentar falar do hábito. Uhum. Então, o hábito é muito difícil, então acaba que ele tem muita dificuldade quanto a isso. Então, acho que eu deixei essa analogia aí para poder fazer esse link, que chega um momento que a gente não adianta ficar enxugando gelo. Vamos voltar esse gelo para o freezer. Então, vamos olhar para os hábitos e ver que realmente o que está alterando é a falta da atividade física, essa inatividade e esses maus hábitos alimentares, que hoje em dia aí, a gente vive
essa febre do fast food, essa febre dos alimentos altamente calóricos e sem nenhum valor nutricional. Então, eu acho que as nossas medicações, o que o médico deve fornecer, lógico, não estou fazendo apologia a não fazer nenhum tratamento, a não usar nenhuma medicação. Medicação precisa ser usada, medicação deve ser usada, porque aquela glicemia alterada, aquela pressão alterada, aquele LDL muito aumentado, ele precisa ser corrigido. Mas ao mesmo tempo, depois que a gente apagou aquele fogo, a gente tem que ir no cerne do problema. Temos que realmente ver qual que é a causa disso tudo e tentar agir. Então, se cada um pensasse no remédio, a atividade física, né, o exercício como a medicação para tomar todos os dias, lembrando que é dose dependente, lembrando então cada exercício tendo a sua função para ajudar e melhorar toda essa parte metabólica junto com a parte da alimentação. Eu acho que assim a gente consegue mudar esse cenário que vem se predominando, infelizmente. Muito bom, meu amigo. Olha que situação, né? Eu falo que eu sou fã do Juliano justamente por essa visão que a gente vê nele, né? De uma medicina do futuro. Um cara voltado para essa atuação primária, e eu tenho certeza, né, que muitos que hoje estão nos assistindo estão vibrando aí desse lado por falar que legal, né? Tem gente pensando em atuar de forma a gerar saúde, não a tratar a doença, né? Muito bom. Agora me conta uma coisa, Juliano, parece que você trouxe dados aí que o sedentarismo está pegando fogo, é isso? O assunto agora, vamos falar um pouco da outra vertente. Se a gente falou da parte fisiológica, vamos falar um pouco então da parte da atividade física. Bom, próximo slide agora falaremos sobre o sedentarismo. Então, o que eu quero falar em relação às consequências, principalmente? Se a gente já falou um pouco da questão fisiológica, da parte da alimentação, tudo mais, vamos falar da atividade física, do exercício e, no caso aqui, essa inatividade, esse sedentarismo, quais são as causas? Do ponto de vista biomecânico, a gente tem, então, como consequência, aquele paciente que fica sedentário, levando principalmente, começa com uma incoordenação, levando uma hipoatividade devido ao sedentarismo, que vai como consequência levar uma hipotrofia. E isso, consequentemente, no final das contas, levando a um erro biomecânico. Outras repercussões, a gente pensando nesse mesmo caminho, levando a consecutivos erros biomecânicos, teremos então as doenças ósseos musculares. Então, cairemos num ciclo vicioso. Um ciclo vicioso porque, de um ponto de vista do problema biomecânico, ele consegue interferir, manter e até gerar essas doenças sistêmicas que estamos falando. Um exemplo comum é uma dor nas costas ou no joelho, devido a um erro, alguma coisa biomecânica realmente, não algo estrutural. E o paciente, com isso, devido à dor, leva a uma inatividade. E com a inatividade ao sedentarismo, acaba que ele adquire a obesidade. E do mesmo ponto, se a gente for pensar pelo lado do problema fisiológico metabólico. Então, essa parte, todo aquele processo que eu citei, que seria da inflamação, ele interfere e piora essas doenças sistêmicas e até leva também como causador dessas doenças. Então, a inflamação, que estava aqui já descrito, levando essas doenças, levando até uma piora de alguma dor osteomuscular, que também vai levar à inatividade e à obesidade. Então, para falar então um pouco mais do sedentarismo e jogar um pouco mais de conteúdo no sentido assim, o que é ser realmente sedentário, para a gente poder entender. Então, a gente começa aqui. Primeira coisa, como é mensurado isso? Como é que eu posso dizer se eu sou ou não sedentário? Então, de acordo com a OMS, o valor limite mínimo seria 150 minutos de atividade. Isso se for de intensidade moderada. Como opção, a gente poderia fazer
por semana, 75 minutos de intensidade, alta intensidade. Ou então fazer essa combinação. Mas o importante seria atingir esses 150 minutos por semana. Lógico que pode ser em 30 a cada dia, ou um dia não conseguir, mas o interessante frisar aqui é que não é muito inteligente, se a gente for pensar, simplesmente fazer os 150 minutos em um dia só. O que a gente quer aqui é mudança de hábito. Então a gente quer que o paciente faça, que o indivíduo faça aquela atividade que se torne isso um hábito, uma rotina. Então aquela atividade tem que ser diária, ou tem que ter pelo menos uma rotina, uma frequência durante a sua semana. Isso porque a gente sabe que poucos dias já são responsáveis por todo esse efeito metabólico que a gente já descreveu. E infelizmente a gente tem um cenário que 1/4 da população, mais de 1/4 da população é fisicamente inativa. E 1,4 bilhões de pessoas possuem doenças associadas à inatividade. Então, veja só, como o simples fato da inatividade física, ela leva a alterações de todo o nosso sistema, de todo o nosso organismo, não só da parte biomecânica, mas também da parte fisiológica. Então, ela tem um efeito cascata, um efeito em toda a nossa saúde. Por isso que a gente fala que a inatividade e sedentarismo é uma pandemia, mas uma pandemia diferente da que a gente está vivendo hoje, porque é uma pandemia silenciosa. Ela demora, depois de anos e anos que o paciente começa a apresentar essas alterações. Então ele vai se acostumando e isso, infelizmente, devido mais uma vez a essa questão do imediatismo, não temos uma vacina. A única vacina, o único remédio é realmente se movimentar. Nossa, que fantástico, cara. Juliano, você tá dando um banho de água fria aqui, cara. Tá muito legal. E acho que assim, dentro de tudo que a gente sempre discutiu, que a gente sempre pregou, né? A gente costuma dizer o seguinte, a melhor atividade física é aquela que o cara faz para toda a vida, né? E quando a gente solta uma afirmação como essa, a gente fala, a melhor atividade física é aquela que ele gosta de fazer. Não existe atividade física de imposição. Eu dei uma aula falando sobre escolha de exercícios e dentro dessa aula de escolha de exercícios eu falei que existia uma questão de afinidade e que muitas vezes, se o aspecto for força, o cara não precisa treinar força só pela musculação, ele pode treinar força pela corrida, uma força de membro inferior, ele pode treinar força por uma luta, ele pode treinar força por um arremesso de uma bola e de uma maneira geral ele vai se manter ativo, como também ele pode treinar força por ser mais ativo na vida pessoal dele, né? Ao invés dele usar carro, ele começar a adotar hábitos de vida mais saudáveis no aspecto de caminhada e por aí vai, né? Esse é um ponto realmente muito importante, porque às vezes a gente pega paciente que o dia a dia é muito corrido, e na verdade todo mundo. Então não tem como ser simplesmente igual eu botei o dado de 150 minutos por semana ou 75 minutos, ou se a gente quiser até uma outra referência seria pelos passos, que são 10 mil passos, acima disso você é considerado ativo, senão você é inativo. Mas quando a gente joga isso para a prática, o simples fato daquele paciente inativo, ele começar a ser um pouco mais ativo no dia a dia, pelo simples fato de deixar de pegar o elevador, não, lógico, sobe um pouquinho de escada. Se for 10 andares, tudo bem, começa com o primeiro andar, mas tornando o dia a dia dele mais ativo, usar o meio de transporte pensando na segurança, quando possível, uma bicicleta, para ir no mercado, se possível, ir a pé. Então, tornar esse dia a dia, porque eu costumo dizer, tem até um logo, né, de São Paulo que faz que é todo passo conta. É realmente isso. Aquele paciente, ele precisa... Quando a gente está falando de hábito, precisa ser introduzido. Quando você falou de exercício, para mim, quando eu oriento o paciente, mas qual exercício é o melhor para mim? Realmente, é aquele que o paciente gosta. Segundo melhor, tudo bem. Eu posso indicar,
mas para esse problema do joelho, vamos fazer essa atividade. Essa atividade tem mais benefício. Mas fora isso, senão isso não vira um hábito. Isso não tem continuidade e a gente não vai conseguir. Então, assim, eu acho que o mesmo pensamento que nas épocas antigas a gente tinha como problema de não ter o saneamento básico, hoje em dia o nosso saneamento básico seria um pouco dessa reeducação motora, voltar a essa atividade que eu acho que curaria muitos problemas que podem ser evitados simplesmente pelo sedentarismo. Agora eu vou te fazer uma pergunta, não quero ser agressivo e tentar te encostar não, mas vamos lá, eu quero saber a sua opinião, né? Porque Sim. isso gera uma longa discussão. Você acha que esse é o novo check-up? Você acha que mensurar uma vez que a gente... Porque hoje é fato, hoje a gente consegue mensurar tudo isso. Você coloca, você tá com uma no braço, eu tô com outra aqui, pelas bandas inteligentes de punho, você sabe quantos passos você deu, você sabe quantos lances você subiu de escada, você sabe quantas calorias você gastou com a atividade, você coloca metas, Sim. né? E a partir do momento que você faz isso, você consegue mensurar não mais anualmente, né? Você não vai medir as taxas lá de HDL ou até o índice cintura-quadril é mais fácil da gente medir, mas você acha que com isso a gente consegue criar uma condição na população onde a gente vai ter, num futuro muito próximo, o check-up sendo realizado diariamente, né? Até pelo eletrocardiograma, os relógios hoje fazem eletrocardiograma e vão evoluir. Validado. Ele logo isso vai ganhar validade muito mais poderosa, né? Mas eles fazem e a gente consegue ver se o cara teve uma arritmia no dia, né? Com certeza, Fábio. Eu acho que assim, não só vai ser possível, como será muito mais prático, muito mais fácil, devido à tecnologia, logicamente, e eu acho que de uma forma muito mais precoce. Como eu disse em slides não anteriores... invasiva, né? E não invasiva, né? Atualmente, a visão de check-up que a medicina tem é de fazer aquela mensuração através do exame de sangue e alguns outros exames, mas procurando o quê? Consequências. Então, o que a gente vai estar fazendo? Antecipando esse problema. Se a gente começa a mensurar e ver que aquele paciente era ativo, que ele atingia mais de 10 mil passos e começou a diminuir, começou a ficar sedentário, começou a ganhar peso, começou a mudar a composição corporal, isso já é a gente está vendo já o prognóstico dele, a gente está acompanhando. Então não deu tempo ainda de realmente ele ter a alteração metabólica, alteração estrutural da parte biomecânica. Então a gente não só vai conseguir de uma forma mais fácil devido à tecnologia, mas a gente vai conseguir pegar num momento muito mais precoce. E imagina a economia pensando na parte financeira. Então, o paciente, a gente prevê o problema, não deixa o problema acontecer para tentar remediar o problema. A gente vai atuar aqui. E o custo da tecnologia é cada vez mais baixo, né? A banda de punho hoje ela custava caro, daqui a pouco custa menos. Quando você vai ver, né? É o que eu falo, o acelerômetro há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com biomecânica, era um absurdo. Hoje você pega acelerômetro, você paga nele muito barato, né? Estamos numa transmissão ao vivo e caiu meu microfone, olha que coisa, né? Mas a gente não para, mesmo com o microfone caiu. Já recuperei, pesquei ele aqui, tô colocando em cima da mesa. Mas veja que assim, menos custo, mais eficiência, menos gente doente, mais qualidade de vida. Essa é a saúde do futuro, hein? Eu vou frisar ainda aqui um ponto, se puder voltar para o slide, vamos focar no slide lá. Um momento. Ó, voltando então aqui para a parte que eu comentei esse ponto aqui da vacinação. Hoje em dia, essa questão do aumento da tecnologia e tudo mais, mesmo a gente pensando desse ponto, já chega ainda ao cúmulo da gente pensar, por exemplo, antes da pandemia teve uma notícia da irisina. Irisina é uma molécula produzida quando o paciente faz atividade física que ela tem vários benefícios. Então se tentou como se fosse a vacina do exercício físico, produzir ela para poder fazer atividade. Gente, o
pensamento é básico. Para que a gente está dando tantas voltas, sendo que a própria atividade física ela vai conseguir produzir essa irisina, vai conseguir, a gente vai falar um ponto aqui da parte da biomecânica. Então, assim, essa questão de imediatismo ainda bate novamente e a gente apanha para isso. Não, fantástico, fantástico, fantástico. Porra, o Juliano quebrou tudo. Então, pensando em suma, Juliano, acho que a gente tem que pensar assim, ó, acabando qualquer processo, né, de sedentarismo, de quebra de inatividade física, a gente consegue um benefício muito grande no futuro. E o que eu fico mais feliz, Juliano, é o seguinte, é de ver como você tem uma visão abrangente, né? Como, teoricamente, a medicina formada e a formação de medicina é para o diagnóstico, você tem uma formação para uma primariedade, né? Para uma condição muito precoce de atividade, e a partir do momento que você consegue mensurar isso na população, a gente começa a ver como todas as áreas estão mudando, inclusive a medicina, né? A gente está deixando cada vez mais a questão da atuação em campo para atuar com tecnologia. Isso envolve tecnologia, né? E cada um vai ter que dedicar aí, se quiser ser um profissional do futuro, um pouco mais de tecnologia na sua vida, não é isso? Pessoal, estamos aqui com o nosso tempo apertado. Eu vou chamar a atenção aqui. Vou pedir o slide para as nossas conclusões do professor. Temos uma população envelhecendo de forma inativa, acumulando comorbidade e tendendo a uma composição corporal de obesidade, sarcopenia, ou seja, o símbolo da fragilidade. Frente a isso, focamos no tratamento somente das consequências que nos saltam os olhos e assim postergamos o problema em um ciclo vicioso. A solução, como quebrar o ciclo ou melhorar, como torná-lo virtuoso do ponto de vista metabólico através da reeducação alimentar, do ponto de vista biomecânico, sendo não somente ativo, mas coordenado e funcional. O sistema é perfeito. Basta o comando certo, não se autodestrua. Essa é a mensagem do doutor Juliano. Obrigado, Juliano. Puta, cara, olha, sensacional. Cada cara que passa aqui dá um show. Hoje você deu um show à parte, porque essa visão, eu particularmente agora queria te dizer, te parabenizar, eu particularmente queria dizer que eu vi em poucas pessoas de todas as áreas, da área de fisioterapia, de medicina, né? O pessoal da educação física ainda tem um apego mais para saúde, mas a nossa área ainda é muito precária em opiniões como essa sua, e eu queria te parabenizar e te agradecer mais uma vez por estar aqui presente com a gente. Que isso, Fábio, eu que tenho que agradecer. Eu acho assim que realmente a minha intenção trazer nesse sentido de representar a medicina seria realmente para compartilhar a minha visão da medicina e tentar com vocês, eu falo, essa equipe multidisciplinar, a gente realmente levar aquilo que a gente quer, que é a melhora, que é a saúde do paciente, que ele que está no nosso centro, ele que está no nosso foco, e não uma profissão em relação à outra, tá? Eu acho que essa é a mensagem que eu queria realmente passar e agradecer essa oportunidade. E fez com brilhantismo, né? Obrigado, obrigado mais uma vez. Juliano tá com a gente. Quem quiser ouvir mais, vamos lá. Faz inscrição no curso de biomecânica. Vamos estar com a gente aí para ouvir o Juliano e muitos outros professores falarem muito mais para vocês. Tô mandando aqui Instagram do professor Juliano, Instagram do professor Fábio, YouTube, nosso canal dá um oi no YouTube com todos os conteúdos aí para que vocês possam desfrutar desses momentos caso tenham perdido alguma coisa. Agradeço mais uma vez a todos. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, um prazer imenso estar com o Juliano e finalizamos com o nosso querido Namastê. Obrigado a todos vocês.